Pedro Paulo Guedes e agora convidamos o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, para que faça o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, bom dia. É difícil falar depois do Paulo Guedes, ainda mais quando ele fala bastante. Sobra pouco para mim. Mas dizer a vocês, eu não vou citar o nome do país. Aqui na América do Sul nós temos mais à esquerda um pouquinho, né? Mais a oeste, um país comprido. Não basta você ter 30 anos de crescimento médio acima de 5%. Quando a política lá na frente redireciona esse crescimento. Não basta ser lá no norte, lá em cima, o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, a população fugir para um paraíso, que para eles é o estado de Roraima. É a política interferindo pelo lado negativo. Aqui, mais à esquerda, o voto foi em papel. Todos são escravos por as suas decisões. Mas lá ao norte é um voto eletrônico. Fica uma interrogação. Aqui, mais ao sul, um outro país. Também que, não vou dizer o nome, mas rivaliza conosco, em especial no futebol. E a gente vê as dificuldades que esse país está passando. Seria muito bom para nós, esses 3 países, com mais 8 que fazem divisa conosco, fossem prósperos. Mas tem aqui na América do Sul, parece uma cabeça de burro, né? Que força a gente para o lado esquerdo. Se vocês fossem analisar o meu governo, não vou nem falar das condições como eu cheguei. Um milagre de Deus. Facada, um partido muito pequeno, era acusado de tudo. E vencemos. Queria que tivesse mais tempo para falar como vencemos. Que é uma coisa simplesmente de aterrorizar qualquer um. Eu entendo que, Marco Feliciano, foi um momento que a mão de Deus foi colocada sobre o Brasil. Tem gente melhor do que eu, tem milhares de pessoas melhores do que eu. Mas eleição para presidente em especial é um self-service. É o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão. Quero um cordeiro se não tem cordeiro. É o que está na mesa. E às vezes, estando na mesa, você vai ter que comer. Vamos escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018. Eu ganhei no primeiro turno. Mas não vou entrar em detalhe aqui. Assumimos o governo. Um outro milagre. Escolher ministros, eu escolhi meus ministros. Coisa que era feita por partidos políticos. E descobri que, além de partidos políticos, um outro poder também escolhia estatal. Como escolheu. E eu peço que vocês analisem o perfil dos 22 ministros titulares, agora tenho 23, e comparem com os demais. Quando aqui se falou que o Tarcísio disse que o Brasil está condenado a dar certo, é por causa disso. Paulo Guedes, você falou em Banco Central Independente. Na delação do Palocci, que está aí no YouTube, vejo, antes que um cara resolva bloquear tudo isso aí, é o dono da verdade e dono da nossa liberdade. Parece que esse é o destino dele. Ele diz que tudo foi aparelhado no Brasil, exceto o Banco Central. Ele que disse. O próprio ministro Fux, essa semana, disse.
libertaram aquele cara por uma questão formal, mas a roubalheira existiu, as malas eram verdadeiras. Presidente Montesano, como é que você se sente no BNDES, onde eu não impus nenhum diretor para você? Qualquer coisa certa ou errada, Montesano, vamos conversar. Pedro da Caixa Econômica Federal, como é que eram as diretorias da Caixa? Loteadas. IDE Banco do Brasil, além das informações privilegiadas que essas instituições passavam no passado para que eles interessavam. Por isso a gente vê pesquisas bancadas por certas instituições dizendo que o outro lado é uma maravilha. É lógico, tinha informação privilegiada. Olha os prejuízos estatais no passado com os lucros no presente. Ultrapassa 120 bilhões de reais a diferença. Eu entendo economia? Não entendo nada. Entendo infra? Nada. De saúde? Nada. Eu sou técnico do time, eu não tenho que jogar bola, aprender, chutar de bicicleta, chutar de trivela. São os 23 jogadores que eu tenho, no bom sentido, é que vão decidir para onde chutar essa bola. Quando havia competição no passado entre partidos, para escolher ministério, para achacar os ministérios estatais e bancos oficiais, esse time não tinha como ganhar. E alguns querem voltar a isso daí. E o bojo desse problema todo tem algo mais importante que a própria vida de vocês, que é a liberdade. Não podemos admitir no Brasil que um presidente da Câmara, do Senado, do Brasil, do Supremo, ou alguns dos integrantes desses poderes têm um poder absoluto. Eu quero, eu não quero. Eu prendo, eu desmonetizo, eu processo, eu abro inquérito, que se exploda o Ministério Público. O que está em jogo? Eu acabei de citar, começando de um país mais a oeste, comprido. Até lá no norte da América, também a gente vê coisas esquisitas acontecendo. Vamos desarmar a população. Todas as ditaduras foram precedidas de desarmamento. O que nós vivemos no momento, bem disse o Paulo Guedes, um problema de inflação no mundo todo, combustíveis e alimentos. Quem mandou o povo ficar em casa, determinou, não fui eu. Eu tinha poder para fechar o Brasil todo. Uma decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal. Tirou de mim a possibilidade de conduzir as questões da pandemia. Apenas dava dinheiro. Decisões que porventura eu tomasse, o Estado podia falar, não, eu não quero. Eu quero mais rígida. E o prefeito, por sua vez, eu quero mais rígida. E eu sempre falei, vamos combater o vírus e preservar empregos. E eu dou um exemplo claro para vocês. Eu fiz na minha parte. Quando as universidades fecharam, no Brasil todo, eu falei, a Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea, Escola Naval, não fecharão. Aí se alguém morrer, o problema é meu, eu respondo. Ninguém morreu. Ser chefe de executivo é decidir. Às vezes você erra, mas você não pode errar constantemente. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que foi contra o lockdown. Não poderia fazer valer isso. Porque eu sempre disse, tem uma passagem bíblica que fala, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu não podia fazer valer a minha vontade. O povo ainda não entendia o que estava acontecendo. Hoje entende. Uma coisa esquisita, né? Os vacinados contraem vírus e morrem. Assim como morreu Aguinaldo Timóteo, entre tantas outras pessoas. Mas a gente não vai entrar nessa área. Mas isso afetou a economia brasileira. A guerra a 10 mil quilômetros de distância afeta também.
Alguns querem que eu desça. Uai, seu app de vídeos curtos.